Que alegria estar com você aqui na programação da TV Evangelizar. Olha, estamos começando o nosso momento juntos, programa Vida em Foco, transmissão ao vivo para todo o Brasil, neste momento aí na sua casa, chegando com o sinal digital, também pela parabólica, também pelo YouTube. Então, fique com a gente e aproveite para comentar sobre este nosso momento juntos aqui na TV Evangelizar, até mesmo porque hoje nós vamos falar sobre um assunto de jovens, mas especificamente de alguém que vem nos inspirar, porque faz um trabalho de evangelização muito bonito, com bom humor, com leveza, ainda tem a vocação de ser coroinha no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Curitiba, que é a cidade sede da obra Evangelizar. Então daqui a pouco eu vou conversar com o Lucas, ele que é um TikToker com milhões de visualizações e que vai nos inspirar, viu? Você jovem e você não tão jovem assim como eu também. E falando em internet, nós vamos aprender sobre como devemos cuidar, porque temos muita responsabilidade, não só com o conteúdo que a gente consome, mas também com aquilo que nós espalhamos, com aquilo que a gente compartilha. Então, vamos falar também sobre isso. Fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Nesse nosso primeiro tema, eu vou acolher o Lucas Coelho, que tem a vocação, a missão de ser coroinha, um tema que a gente não trouxe aqui ainda, viu, Lucas? Que bom que você está aqui para falar sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Boa tarde. Eu agradeço o convite de estar aqui. Boa tarde, pessoal de casa. E é uma alegria estar aqui pra gente falar desse assunto, né? Desse serviço tão bonito que é servir ao altar do Senhor. Sim, com certeza. Eu acredito que você vai dar, assim, uma noção para aqueles jovens que querem, de alguma forma, estar mais perto da igreja e que às vezes são um pouco tímidos. Eu não sei se isso acaba sendo um problema com você. Foi assim ou não? Você tinha essa timidez ou você é mais extrovertido? Então, apesar de gravar os vídeos, tudo, eu sou uma pessoa muito tímida. Mesmo estando ali com milhões de visualizações, você é mais reservado? Muito, muito tímido. Olha. Tanto que eu escolhi a Pastoral dos Coroinhas por causa disso, porque a gente, mais apesar de assim, estar ali, a gente fica assim... Porque o centro é Jesus, né? A gente fica ali e não precisa falar, porque tem a pastoral da leitura, né? Da acolhida. E eu preferia dos coroinhas porque eu sou tímido e a gente não precisa conversar muito também, né? Só que é uma responsabilidade também, né? Não, sim, bastante. Você desde quando que com quantos anos você entrou? Então, eu entrei, acho que eu tinha uns 14, 15, por aí. E hoje você tem? Hoje eu tenho 21. 21. Então já tem uma caminhada já. Já, uns 7 anos, eu acho, por aí. E como que é? Geralmente, é que eu sei que tem as crianças que entram, né? Acho que é diferente, né? Quanto mais novo, acho que tem uma etapa diferente. Mas tem uma preparação, tem que ter um convite. Fala pra gente como que é esse processo da entrada do coroinha. Então, normalmente você sente a vocação, né? Aí você pode procurar na sua igreja, chegar na coordenação e perguntar pela Pastoral dos Coroinhas. Aí você faz a sua inscrição e participa. Mas então, que nem você falou da idade, sim, tem um processo. Tem a idade certa, e daí tem coroinha e acólito, né? Que é diferente. Tá. Tipo, coroinha são pros mais pequenos, que daí você começa com umas funções mais básicas. Aí o acólito já é uma função mais avançada, que ajuda o sacerdote na missa, fica mais presente no altar, e é isso. Que daí tem que saber do missal, tem que saber tudo isso daí, da liturgia. Isso. E também tem uma preparação antes. Que tem a formação, tem um curso. Aí nesse curso você aprende tudo sobre os objetos litúrgicos. Entendi. Então é bem interessante para saber não só sobre a liturgia, mas entender tudo sobre o que está acontecendo no altar. Sim, que é o principal, né? Porque você não pode chegar lá simplesmente servir por serviço. Você tem que saber o que está acontecendo lá, né? Que legal. Olha, isso é interessante, hein? Isso é uma catequese também, não é? Sim. Tipo, eu falo que quando eu ia na missa, que eu vou na missa desde pequenininho. Era uma coisa. Depois que eu comecei a servir, mudou totalmente a sua visão. Que legal. Lucas, agora você também tem a missão na internet, né? Inclusive, eu acho que a produção separou um videozinho seu. Não sei se é do TikTok. Vamos lá, produção, quero ver o Lucas falando. Ai, meu Deus, não tô aguentando mais. Não sei mais o que fazer. O senhor poderia me dizer o que vai acontecer? Poderia me dar uma resposta, né? Por favor. Amém. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, não tá tão ruim assim, não. Eu tô brincando só, mamãe.
Ai, gostei, Lucas, gostei. Essa é bem clássica, né? A pessoa quer uma resposta de alguma coisa, abre aleatoriamente a Bíblia, que não é uma prática que nós católicos temos, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, pois é, né? Muita gente acha que é assim, que as respostas vêm assim do nada, né? Às vezes a gente tem a Lexio Divina, né? Que eu acho que é uma preparação para quando a gente lê a Bíblia. E a gente acha assim que, do nada Deus vai mandar uma resposta. Não é assim, né? A gente tem que ter uma preparação, tem que rezar tudo. Eu acredito que seja assim também. Não fique esperando uma resposta que nada vem, né? Às vezes a resposta vem no momento que a gente menos espera. Eu acho que no momento que a gente tá mais calmo, assim, que a gente precisa, né? Às vezes a gente acha que precisa e não precisa. E daí eu acho que Deus fala nesses momentos com a gente. Ou seja, não é na hora que a gente quer, que a gente tá ali com a Bíblia aberta, não necessariamente. Pode vir também, né? Mas não tem uma regra nesse sentido. Sim, é no tempo de Deus, não no nosso. E como que você se inspira nesses vídeos? Por exemplo, aquele ali. Então, eu não sei explicar, porque eu acho que vem da minha cabeça, vem do nada. Tá certo que a gente, todo dia quando eu rezo, eu falo, Senhor, me dê uma inspiração para que eu possa continuar levando a sua palavra do jeito que eu levo, né? Alegre, feliz, e simplesmente vem a ideia e acontece. Quando vê, já gravei, já postou e tá lá. Ah, que legal. E a repercussão tem sido boa, né? Graças a Deus tem sido boa, né? Ainda bem, porque é bom, eu acredito sim que tenha alcançado bastante pessoas e todos os dias eu recebo bastante mensagens de pessoas falando bem assim: nossa, eu vi seus vídeos e senti a vontade de ser coroinha, que nem o exemplo do coroinha, que eu gravo bastante vídeo de coroinha também. Ah, você faz? Então, eu ia te perguntar. Gravo bastante vídeo sobre a pastoral. E daí, muitas mensagens de pessoas falando: nossa, comecei a te acompanhar e agora eu fui lá na minha igreja hoje, me inscrevi pra ser coroinha, hoje é o dia da minha investidura, então, acho que isso pra mim é muito gratificante. Ah, então você tá inspirando as pessoas a entrar mesmo nesse caminhar. Que legal. Lucas, e como que foi as tuas primeiras vezes como coroinha? Você tinha algum receio? Não sei, já aconteceu alguma coisa que talvez fizesse você pensar que não queria mais? Como que é essa caminhada? Então, comigo começou, que eu sou muito nervoso, né? Aí a primeira vez que eu servi, eu já errei um monte de coisa. Aí eu já fiquei, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Mas assim, de saída pastoral, nunca me ocorreu, não. Porque eu acho que, sim, quando você tem uma identificação, você não tem vontade de sair, por mais que as coisas dê errado. Eu acho que muito de Deus também, Deus te escolhe e ele fala pra você, não, você vai ficar aqui, não, o que você faça. Entendi. Então comigo nunca aconteceu assim de ter vontade de sair, não. Entendi. Mas já aconteceu alguns perrengues. Alguma coisa que você diz assim que é mais difícil do que outras, ou que quem está pensando em ser coroinha tem que se dedicar mais? Então, é que tem várias funções, né? Óbvio que umas são mais difíceis que as outras. Mas eu acho que tudo com esforço, quando você foca numa coisa que você quer mesmo, você consegue. Então eu acho que quem quer ser, tem que estudar. Porque a gente acha que é facinho, mas chega na hora não é tão fácil assim. E é isso. Se você for com vontade mesmo e com fé, com querer servir, eu acho que não tem nada que vai te colocar no caminho errado, que vai fazer você querer desistir. Ah, entendi. Muito bem. E me fala assim, para quem não tem ideia do que é ser um coroinha, quem tá ouvindo agora, de repente, pela primeira vez, explica pra gente qual que é o papel do coroinha. Então, o coroinha, ele tem o papel que é auxiliar na missa, né? Todo o rito da missa, se você olhar, sempre vai ter um coroinha ajudando. Normalmente, quando no altar é os acólitos, que são os mais experientes, né? E aí o coroinha, ele tem que nem a função de levar o vinho pro padre, na hora da consagração. Aí ele vai lá, leva o vinho pro padre, lavar a mão do padre. Todas essas coisas assim, sempre o coroinha tá lá para ajudar. Entendi. E tem uma preparação antes da missa? Tem que chegar antes, fazer alguma coisa que ninguém vê? Sim, tem tudo, porque a gente tem que colocar... E depois da missa também, né? Talvez. Então, a gente tem que colocar a túnica, depois tem que tirar. Mas quando a gente chega, normalmente a gente fica lá, coloca a túnica e a gente fica se preparando também, que nem quem vai no missal. O missal tá lá, você que tem que arrumar o missal. Você arruma o missal pra na hora da missa você poder ajudar o padre. Então tem todas as coisas. Tem uma oração também que a gente reza antes de começar a missa e depois de rezar a missa também. E tem geralmente um líder dos coroinhas ou não? Tem um coordenador. Coordenador. Tem um coordenador. Que ele também é coroinha ou não? Não necessariamente? Não necessariamente. Tem pastorais que sim. Agora que nem na nossa. A nossa coordenadora, ela já foi coroinha, aí agora ela é coordenadora. Que é a Gabi. Isso, a Gabi. E qual que é a idade mínima para entrar? A mínima? É.
Eu acho que assim, com uns 10 anos, 9 anos, por aí. Com uns 9, 10. E tem idade máxima ou não? Então, idade máxima, eu acho que você vai conforme você vai crescendo, você vai subindo de nível, que nem coroinha, acólito, aí cerimoniário. Ah, vai para cerimoniário ainda, tá. E depois disso, aí chega uma hora que daí tem que deixar de ser coroinha também para dar oportunidade para os outros irem fazendo também as funções. Exatamente, né? Porque tem uma hora que daí não condiz mais, porque você já tá grande lá e não tem por que você servir, sendo que tem outras pessoas que podem também experimentar o serviço, né? É como dizer uma caminhada de iniciação para as crianças de estar no rito litúrgico e daí se envolverem cada vez mais. Aí talvez uns vão para liturgia, para catequese, para ministro da Eucaristia. Isso, exatamente. Depois, se você casar, né? Aí você pode virar ministro também. Então, eu acho que daí abre um leque enorme para você continuar dentro da igreja, né? Eu acho que é uma porta de entrada. E você já viu algum caso de sacerdócio sair de coroinha também ou não? Então, sacerdócio ainda não, mas que entrou no seminário, sim. Que entrou no seminário. Que entrou no seminário, sim. Que já é um passo a mais, né? Sim. Se Deus quiser, vai virar padre, né? Se Deus quiser. Que legal. Então, também é um caminho para despertar essas vocações. Sim, claro. Porque você tá ali participando de tudo, né? E querendo ou não, você às vezes tem um chamado e você ainda não sentiu. E participando da celebração, da missa, eu acho que aí você consegue sentir o chamado, que daí continua, né? Lucas, e tem alguma recomendação de vida mesmo? Por exemplo, alguém chegar e falar, agora que você vai ser coroinha, você precisa se confessar com mais frequência, precisa rezar com mais frequência, você precisa cuidar, não sei, com a forma como você se comporta. Esse tipo de orientação existe ou não? Sim, claro, porque eu acho que assim você não pode ser duas caras, né? Porque não adianta nada você ser coroinha, aí você vai lá servir, lá tá todo santinho lá, mas aí acabou a missa, fora da igreja você é uma pessoa totalmente diferente. Aí não condiz com o seu serviço, né? Você é uma coisa na igreja, você tem que ser outra coisa fora da igreja, né? Também você tem que levar a sua fé e a sua evangelização além das portas da igreja, porque não adianta nada você servir lá, aí depois você chega em casa, você é totalmente diferente, você briga com seus pais, você xinga as pessoas na rua, então aí não condiz muito, né, com o que você diz. Então é bom você servir e o que você faz na igreja você tem que fazer fora também. E acredito que isso também seja parte da preparação da caminhada do coroinha. Aquele que quer o chamado vai também ser preparado nesse sentido, né? Ah, entendi. E para você foi difícil em algum momento? Olha, eu acho que... No geral, né, eu pergunto assim. Pra mim não, porque, que nem eu te disse, eu sempre vim de um berço católico, né? Então pra mim eu sempre fui da igreja, sempre estive na igreja. E tanto que eu entrei na pastoral porque eu senti a vontade, eu falei, nossa, eu quero fazer aquilo. Então pra mim nunca foi nada. E quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente realmente gosta, eu acho que nada muda, né? Independente das dificuldades. Muito bem. Lucas, obrigada, viu, por falar sobre esse tema com a gente. Vou convidar quem tá em casa pra seguir você, pra de repente se inspirar, ver se não é uma vocação. A vocação, assim, você vai se aproximar mais de Deus justamente no momento maior que a gente tem, que é na missa, no altar. Então é um convite muito bonito, né? Lucas, obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. E volte comigo no próximo bloco, nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade, minha e sua, com esse conteúdo que a gente consome e também compartilha na internet. Volte comigo, saímos com imagens da cidade de Caxias, no Maranhão, e aplicativo da Obra Evangelizar chega pelo sinal da internet. Caxias tem uma arquitetura herdada do século XIX e início do século XX, no estilo português. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, ao vivo para você de todo o Brasil. E hoje, como tenho feito há alguns dias, compartilhado testemunhos que chegam para a gente, que mostram a fé da pessoa e acabam mexendo com a nossa própria fé. Então, com esse intuito, eu quero compartilhar a leitura de uma carta que tem relação com a nossa grande devoção de Jesus das Santas Chagas. Acompanhe comigo. Ontem eu comecei um testemunho e eu leio agora. Jesus das Santas Chagas, Brasília de Minas, Minas Gerais.
Padre Reginaldo, sua bênção. Venho aqui contar meu testemunho por meio dessa carta. Há alguns anos, eu vinha sentindo uma dor constante durante o meu período de menstruação. Durante muito tempo neguei essa dor que sentia, até que certo dia eu tive uma hemorragia junto ao enjoo e muitas dores no abdômen. Após tanto tempo de negação, fui fazer todos os exames necessários para desvendar essa dor. No final do processo, foi descoberto 3 caroços no útero, que já estavam comprometidos. E segundo o médico, suspeita de câncer. Demorei para entender, demorei para processar toda a situação, mas mesmo assustada, aceitei o que o médico pedia, fazer a cirurgia. 2 dias antes da cirurgia, me falaram abertamente, era uma cirurgia de risco, por conta do tamanho dos caroços que estavam comprometendo os 2 rins e o útero. Depois dessa informação, me ajoelhei, com todas as minhas forças, pedi que Jesus das Santas Chagas agisse pela mão do cirurgião e que eu não ficasse com alguma sequela e não morresse. Padre, a cirurgia foi um sucesso. Foram 3 longos meses de recuperação, mas não fiquei com nenhuma sequela. Eu fui curada, por honra e glória de Jesus das Santas Chagas. Hoje, lembro que estava aflita de fazer a cirurgia, mas vejo a mão de Deus me conduzindo. Hoje estou feliz e saudável. Toca o sino, sacristão. E se essa pessoa que recebeu a cura pôde ter a esperança para rezar mesmo, para pedir a Jesus das Santas Chagas, foi porque ela pôde conhecer esta devoção, que nada mais é do que a própria pessoa de Jesus Cristo que nós levamos a cada lar. E isso tem um peso, uma responsabilidade por parte da obra Evangelizar, mas nós só realizamos isso com ajuda, como você que está aí do outro lado e que vai pensar assim, Carol, se eu quisesse proporcionar algum tipo de cura, de felicidade, de ajuda para essas pessoas, talvez eu não conseguiria, mas nós podemos chegar a tantas famílias e é você que nos permite chegar, então isso te torna um evangelizador junto com a gente. E eu sinceramente acredito que esta é a maior ação, a maior obra de caridade que nós podemos fazer, que é levar o Evangelho, que é a própria pessoa, o verbo vivo encarnado de Deus, que é Jesus Cristo. Então eu te convido nesse momento, você que me acompanha todos os dias, você que, seja pelo conteúdo que vê aqui no programa Vida em Foco, ou nas nossas 24 horas de transmissão para o Brasil inteiro, fora do Brasil, pelo aplicativo, que você possa nos ajudar a continuar levando essa evangelização, essa esperança, por meio dos meios de comunicação. Então tá aqui para você esse QR Code. É fácil, basta que você faça a sua doação de dentro do seu aplicativo bancário e essa é uma forma segura que garante que nós utilizaremos o valor em prol da evangelização. Então muito obrigada a você que confia no nosso trabalho. E olha, falando em confiança, é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, em meio aos conteúdos digitais como um todo. Eu sei que tem muito conteúdo que você recebe e que são verdadeiros, mas tem muita coisa que você pergunta, mas será que isso daqui procede? Então nós temos uma responsabilidade que é dupla. Primeiro, com nós mesmos, com a nossa família, de saber o que é que nós estamos consumindo da internet. E em segundo lugar, o que é que nós levamos a outras famílias. Porque muita gente vai acreditar naquilo porque é você que está mandando.
Então, nós temos que ter essa responsabilidade de checar a fonte, de saber o que aquilo pode significar, qual o impacto. Então, nós vamos agora conversar exatamente sobre isso com um especialista. Então, eu vou receber aqui a Thaís Pascoaloto Venturi, que é advogada, mediadora e professora universitária, né, minha querida? Bem-vinda, viu? Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui, participar do seu programa. Agradeço desde já o convite. Eu que agradeço, viu, Thaís? E olha, agradeço principalmente porque são perguntas difíceis da gente responder, porque muito do que acontece na internet está no nível da emoção. Então, a gente é impactado por uma mensagem, né? Seja um vídeo bobinho, cômico, seja algo sério. A gente é impactado pela emoção. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, que é algo que sempre eu me pergunto antes, né? E que nem sempre é fácil. Como que a gente detecta se aquela fonte é confiável? Então, primeira pergunta. Tá certo. Bom, a questão hoje, o momento que a gente vivencia é um momento muito delicado. A gente sempre diz que quando você acessa uma determinada reportagem, a primeira questão é olhar o título, né? Tá. As pessoas olham o título e, infelizmente, às vezes as pessoas olham o título e já repassam a informação. Só pela mensagem. Sem ler. E isso é complicado. Então, a gente diz assim, olha, veja o título, abra a informação, leia toda a informação. E mais do que tudo, durante a informação, Carol, vão ter vários indícios ali que a fonte é segura, que a fonte é confiável. Porque a pessoa que escreve, que é uma pessoa séria, o que acontece? Ao escrever, ela vai citar onde ela pesquisou. Entendi. Qual instituto, qual revista especializada. Ela vai mencionar. Se não tiver nada mencionado, pode ser já Exatamente. Um alerta. Exatamente. Tanto que nos artigos, quando você abre, até em alguns artigos tem um linkzinho que você até clica para ir na fonte, né? Enquanto para verificar mesmo. Para verificar. Então, além disso, a gente fala, olha, veja a autoria, compare, né? Veja com outros sites, com outras informações. E hoje, a gente vivencia um período que, apesar de nós termos, né, a questão das fake news, né? De uma forma, a proporção que isso se tornou foi absurda, mas ao mesmo tempo hoje a gente tem vários institutos, várias agências que estão contribuindo no sentido de a gente conseguir verificar se essa informação é uma informação segura, é uma informação verdadeira. É importante assim que a gente perceba que a questão das fake news, né, das mentiras, né, que são contadas, a gente sempre diz que essa expressão ela surge nos Estados Unidos, no cenário das eleições, isso lá em 2016, mas ela sempre existiu Sim. um boato, não é verdade? Sim, de outras formas, né? De outras formas. A grande diferença hoje é que há uns anos atrás tinha aquele boato, tinha aquela informação que você não tinha noção se era verdade ou não. Mas qual que era a diferença? Aquilo era checado por profissionais como você, porque as mídias tradicionais quais eram? Eram a TV, Sim. o rádio e a mídia escrita, né? O jornal escrita. Mais profissionais envolvidos do que, por exemplo, na internet, todo mundo tem o acesso para colocar a informação também, né? E para dissipá-la, né? Exatamente. Então, hoje, infelizmente, qualquer um pode produzir um conteúdo inverídico, né? Uma inverdade. E, infelizmente, isso acaba tomando uma proporção. Eu sempre digo que as novas tecnologias, elas vieram para o bem e para o mal na nossa vida. Sim. Então, vamos tirar isso, né? O que é de bom disso e tentar tornar essa fonte confiável. Não repasse se você não tem certeza. Verifique com esses institutos, essas agências. Esse ano, inclusive, que é ano eleitoral, é importante que as pessoas saibam que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, hoje ele tem uma plataforma no ar 24 horas online para as pessoas verificarem se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Recentemente agora também o governo federal lançou uma plataforma. Então é fácil, não é difícil. Claro que às vezes vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? É uma pesquisa a mais, com certeza. Mas é um cliquezinho. Mas acredito que seja válido, até porque daí tem a ver com a minha próxima pergunta. Claro. Acredito que a gente tenha uma responsabilidade que não é só pessoal, moral, mas que seja ética, que seja legal também. Existe algo nesse sentido de espalhar as fake news, né, para quem está
mandando mesmo. Claro. Veja, em termos de responsabilidade jurídica, o compartilhamento em si não é um tipo penal. A gente pode falar que a gente vai ter uma repercussão tanto criminal quanto na área civil. Na área criminal, a depender do contexto, como isso foi criado, como foi compartilhado, pode levar, por exemplo, aos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, crimes de preconceito. Se for alguém, no caso, se sentir lesado. Então tem que haver uma contrapartida. Do contrário, não. Exatamente. E na área civil, isso pode dar ensejo, inclusive, a uma ação de indenização por danos morais. A depender do contexto que essa notícia foi criada, né? De como isso aconteceu. Então pode ter uma repercussão tanto penal quanto civil. E assim, Carol, é importante que se diga que a gente teve um marco muito importante, que foi o Marco Civil da Internet, é uma lei de 2014, que ela trouxe grandes avanços, apesar de muitos criticarem. Eu sempre gosto de ver o lado positivo. Ela trouxe verdadeiramente muitos avanços. E agora a gente tem o famoso projeto de lei das fake news, que está em tramitação, já foi aprovado pelo Senado e voltou para a Câmara dos Deputados e aguarda a aprovação. Esse projeto é um projeto bastante polêmico, que prevê sanções, inclusive, às plataformas digitais, de uma forma, assim, mais direta, tá? Mas com o que a gente tem hoje, com todo o arcabouço que nós temos, normativo, jurídico, eu acredito que já seria suficiente e daria conta, né, desses males todos, né, que a gente já vem vivenciando. Ah, entendi. Então, isso daí é processo ainda, né? Mas é um caminhar que nós vamos, em algum momento, viver, né? Com certeza. Como sociedade, porque nós estamos ainda muito no começo, se for ver, dessa questão do compartilhamento mesmo de informações, da criação de conteúdo, né? Exatamente. E que traz riscos para todas as áreas, né, Carol? Você veja, eu sempre digo que que trazem um impacto para a vida das pessoas e muitas vezes danos para a vida das pessoas que são irreversíveis. E o que a gente tem que considerar nessa questão dos impactos, dos danos? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tô ali passando algo que eu acredito. A pessoa acredita, né? Por isso até que ela foi talvez ludibriada até em compartilhar. Exatamente. Então, o que entra? Quais que seriam esses desdobramentos? Veja, vamos pensar nos impactos, né? Na área da saúde, vou dar um exemplo. A questão de notícias envolvendo dietas malucas, remédios caseiros que não têm comprovação nenhuma científica, doenças crônicas como ligadas à obesidade, à diabetes, hoje são problemas gravíssimos. Uma outra área, vou dar um exemplo agora que acabou de acontecer. Não sei se você viu o debate entre os presidentes, né, os candidatos à presidência nos Estados Unidos. Foi semana passada. E num determinado momento, um dos candidatos vem e diz assim, porque na cidade de Springfield, as pessoas que foram acolhidas, imigrantes que foram acolhidos estão comendo os pets, os gatos e os cachorros. E achei muito interessante porque no debate, naquele momento, o âncora, o jornalista que estava ali, ele já desmentiu. Ele falou, olha, isso foi checado, isso é inverídico, inclusive o prefeito da cidade já se manifestou e tal. Mas mesmo diante disso, ontem na mídia, né, nos meios de comunicação, saiu várias notícias no sentido de que hoje a cidade está recebendo várias ameaças. Por causa disso. Por causa disso. Então, as crianças que estão retornando agora das longas férias deles de verão, né, para o período escolar, estão sendo ameaçados porque essa notícia se disseminou que lá tem pessoas que comem seus pets. Então, a gente vê o impacto disso na saúde, na educação. Uma coisa dita e desmentida, ainda assim ela tem o seu impacto, né? Esse é o ponto. Ainda assim, na economia, a questão dos produtos. Veja, hoje se discute muito, por exemplo, a responsabilidade dos próprios influenciadores digitais. Porque a pessoa, muitas vezes, porque eles vêm e falam assim, não, eu só anunciei. Sim, mas até que ponto a pessoa comprou porque é aquela pessoa que ela segue, que ela acredita, né? Então, os impactos na vida das pessoas são inúmeros. Por isso que a gente precisa, né, tomar muito cuidado ao compartilhar, revisar, comparar, ver se isso foi divulgado em outro lugar também. E veja, é interessante que tem até algumas notícias que você consegue bloquear. Não sei se vocês já perceberam, tem 3 pontinhos. Não tem interesse, né? Alguma coisa assim. Não tem interesse ou a notícia não é verídica, bloqueia. Então, hoje a gente
até tem assim, se você duvida, não compartilha, então não faça nada, ou pelo menos compare minimamente, né? Se o conteúdo é um conteúdo confiável. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutora Thaís, por ter vindo. Imagina, muito boa a nossa conversa. Foi minha. Muito obrigada mesmo. E olha, você que está aí do outro lado, fique atento, hein, com tudo isso que a gente está conversando aqui, que é muito importante. Vamos ter essa responsabilidade, porque muitas coisas a gente pode evitar com ações que são simples, tá? São simples e a gente consegue fazer. Então vamos falar na volta do nosso intervalo sobre um projeto de confecção de bonecas para doação. Bem bonito esse projeto. A gente sai com imagens de Floraí, no Paraná. Aplicativo da Obra Evangelizar chega pelo sinal da internet também a Floraí, com uma população de aproximadamente 3.000 habitantes. Olha que cidade pequenininha. Floraí é conhecida por sua tranquilidade e belezas naturais. Já eu volto. De volta com você de todo o Brasil, aqui no programa Vida em Foco. Olha, nós vamos daqui a pouquinho aprender, ou melhor, conhecer um projeto que fabrica bonecas e envia para crianças. Você vai ver que lindo esse projeto, mas por enquanto, ó, Lucas está aqui comigo, tem um recado para você. Lucas, é com você, meu querido. Deixa comigo, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, você de casa, ó, você que tem o financiamento, fez aquele empréstimo lá, realizou seu sonho, conquistou a reforma que você queria, pagou suas dívidas, mas ficou com aquela parcela muito alta. Ou se o seu caso é financiamento, realizou seu sonho, comprou seu carro, sua moto, seu bem, realizou aquele desejo que você tinha. Eu quero te ajudar a fazer uma economia nessa parcela de financiamento que você fez aí. Se sua parcela está muito alta, você não sabe quanto que está pagando de juros, mas está pesando no seu orçamento todo mês, você vai fazer o seguinte, já vai ligando agora nesse 0800 que aparece para você, que é o 0800 323 5064, vai ligar agora, falar com a equipe do Bom Acordo. Lembrando que quem te atende não é um simples atendente, não é robô, é o especialista, que já vai ouvir o seu caso, entender se você está pagando ou não muitos juros, vai te ajudar a reduzir a parcela do seu financiamento. Como? Fazendo uma revisão contratual. Nessa revisão, ele vai indicar para você quanto você está pagando de juros, quanto está pagando de taxa e já vai te dizer quanto você consegue economizar. Só para você ter ideia, a redução que é o que o Bom Acordo consegue fazer pode chegar em até 80% do valor que você está pagando agora. É economia. Vai te ajudar a ter dinheiro de sobra todo mês. Então, conte com o Bom Acordo hoje no 0800 323 5064, você fala direto com o especialista e, ó, se falar que estava assistindo aqui na programação, você vai ter análise contratual 100% gratuita. Você não vai pagar para fazer revisão, não. E tem mais. Falou que estava assistindo aqui, além da revisão grátis, eu garanto para você mais 30% de desconto direto com o Bom Acordo. Então, você já liga 0800 323 5064 e enquanto você liga, Carol segue com o programa. E olha, enquanto você está aí comigo, tem algo que eu quero compartilhar que vem lá da cidade de Maringá. Eu tenho certeza que vai ser inspiração. Tem muita gente que quer fazer um trabalho voluntário, quer ajudar as pessoas, não sabe exatamente como. E esse grupo decidiu confeccionar bonecas. Só que elas decidiram enviar para crianças muito longe, lá na África. Acompanhe comigo. Estava eu andando aqui pela Avenida Brasil, em Maringá, e aí eu encontrei um brechó e decidi entrar. E aí eu descobri que aqui é muito mais do que um lugar para vender roupas, calçados e acessórios. Aqui, na verdade, é a Casa do Voluntário. E tem uma turma aqui fazendo um trabalho lindo, que tem um propósito mais lindo ainda. Pelas mãos de voluntárias, retalhos, espuma, lã e fitas são transformados e ganham forma. Com delicadeza e habilidade, surgem pequenas bonecas de pano. Os trabalhos iniciaram em maio deste ano.
A ideia partiu da Márcia. Eu vi um vídeo na internet das crianças brincando lá na África e elas não têm boneca, então elas pegam garrafa PET e colocam fiozinhos imitando um cabelo e fica nanando, brincando como se fosse uma boneca. Eu queria que as meninas de lá viessem o quanto elas são bonitas, para dar autoestima para elas, né? Porque sempre tem uma bonequinha tudo muito igual, né? Então, fazendo elas assim, pretas, então elas, eu tenho certeza, né, que elas vão se ver na boneca. Nós tivemos uma voluntária que fez um molde e começamos a fazer, conseguimos trazer várias voluntárias para fazer, mesmo pessoas que não sabem costurar, porque o propósito é esse também, atender as crianças com boneca, mas também trazer voluntárias, né? Pessoas que estão em casa, que às vezes não trabalham mais e que precisa fazer algo, né? Sair de casa, curar a depressão também. É na casa do voluntário em Maringá que elas se reúnem toda semana para confeccionar as peças. Até o final deste mês, elas terão finalizado 200 bonecas, que de Maringá serão enviadas para crianças de Guiné-Bissau, na África. O Rotary Club, eles têm ações na África, né, em Guiné-Bissau, então eles vão levar as bonecas para nós. Um trabalho artesanal que exige atenção e dedicação. Uma doação voluntária de tempo em prol de alguém que nem conhece. Mais do que espuma, essas bonecas estão cheias de amor. E antes de transformarem pequenas vidas na África, já estão transformando vidas por aqui. Muito gratificante. A gente passa uma tarde assim que é só alegria. E de pensar que vai fazer muitas crianças felizes, né? Não tem presente melhor, né? Ver uma criança sorrindo. Meu Deus, é maravilhoso, né? Eu gostaria de estar lá para ver essas crianças recebendo essas bonecas, né? A alegria deles que eles vão ter. É gratificante. É realmente um amor enorme, é imenso. É agradecer a Deus pelas oportunidades que a gente tem de estar atendendo as crianças. E para quem tem muito amor no coração, como essas voluntárias e como você aí do outro lado, é para você o convite que eu quero fazer, porque na próxima semana nós já começamos com a preparação para a grande festa de Jesus das Santas Chagas, que vai acontecer na cidade de Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar é Preciso. E além de ser uma festa religiosa, com atrações também religiosas, mas teremos muito da parte cultural. Então eu queria convidar você a ir lá no nosso site, tvevangelizar.com.br, para você ver toda a programação que já começa na segunda-feira, que é dia 23, até o dia 29 de setembro. Toda essa preparação, e você já pode vir com a sua caravana, com a sua família, venha e viva esses momentos, seja para pedir, seja para agradecer a Jesus das Santas Chagas. Eu tenho certeza que a tua história com Jesus das Santas Chagas precisa ser contada. Então venha aqui, venha com o teu testemunho, venha presenciar, venha fazer esta festa acontecer, porque ela só acontece com você. Então está feito o convite, basta que você diga o seu sim. Do dia 23 ao dia 29 de setembro está chegando a festa de Jesus das Santas Chagas. E com esta alegria, você permaneça conosco aqui na TV Evangelizar. Eu volto com você amanhã às 3h30 da tarde. Vamos receber aqui novidades de música de Danilo Diba. Então, espero você. Vem comigo. Até amanhã. Fique com Deus.